Pois bem, continuando a nossa reflexão da aula passada, nós paramos no ponto em que estava falando sobre a veneração ou zelo com relação aos mártires, não é? O povo de Deus admirava os mártires, os cristãos admiravam os mártires, porque eram homens de coragem que foram até as últimas consequências da sua fé. Então começaram a trazer os restos mortais destes homens para dentro da cidade. E notem que aqui existe uma mudança histórica muito interessante, gente. Por quê? Porque na cidade não podia haver cemitério. Quem trouxe o cemitério para dentro da cidade? Foram os cristãos. O cemitério era fora da cidade. Não se podia... havia uma cidade junto da outra. A cidade que ficava fora da cidade dos vivos chamava-se necrópole. Necros, não é? De morte. Polis é cidade. Necrópole significa cidade dos mortos, o lugar onde os mortos são depositados. Pronto, é ali que os mortos são depositados. Aquela é a necrópole. Agora, os cristãos começaram a trazer os restos mortais dos mártires da necrópole. Gostaria aqui de fazer um testemunho interessante. Eu visitei várias necrópoles e visitei vários cemitérios em Roma. Cemitérios enormes, verdadeiras cidades, por isso dizia cidades, necrópolis, não é? Debaixo do Vaticano existe uma necrópole. É interessante que ali, naquele lugar, no passado havia um circo. Circo no sentido antigo, romano, lugar onde haviam, onde existiam essas corridas de bigas, lutas e tudo mais. E foi ali que foi morto o apóstolo Pedro. Por isso que a igreja construiu o Vaticano sobre aquele lugar. Como quem diz, aqui nós triunfamos. Aqui a nossa fé triunfou. Então eu visitei a necrópole que tem ali embaixo, uma cidade enorme, debaixo da cidade do Vaticano, a cidade dos mortos. E ali a gente faz uma visita guiada, um dia inteiro praticamente, e a visita termina com a veneração de uma pequena parte do corpo de São Pedro Apóstolo. Depois de muitas pesquisas, sempre os jesuítas, muito dedicados e jesuítas formados em arqueologia, promoveram pesquisas ao longo de muitos anos, até conseguirem encontrar um pequeno pedaço dos restos mortais de São Pedro, depois de muitas tentativas. Então lá a gente conclui a visita com esta. Depois tem as outras catacumbas, catacumba de São Calixto, outros lugares interessantes, necrópolis fora da cidade, eu conheci várias. Pois bem, a tradição do culto aos mortos é uma coisa que até hoje nós cristãos, nós damos muito valor, né? Os restos de Policarpo foram guardados e os cristãos se orgulhavam de terem seus restos e se reuniam no aniversário do seu martírio. Esta valorização das tumbas vem dos judeus, que tinham especial atenção ao lugar onde os profetas estavam sepultados. Já os pagãos cultuavam seus heróis. Há uma frase antiga que diz: a pátria tem seus heróis, a igreja tem seus santos. Uma das catacumbas que eu visitei, que achei muito interessante, foi a catacumba de São Sebastião, em Roma. Eu fui com um bispo muito amigo, nós fomos à catacumba de São Sebastião, e lá tinha algumas flechas, tinha ali um lugar onde não havia mais os restos mortais dele, nós não tivemos acesso a isto, mas havia um capacetezinho que teria sido usado por ele, uma flecha que teria sido as sandáliazinhas dele, como soldado romano. Me chamou muita atenção. Em Roma, na Itália, de um modo geral, de palmo em palmo a gente encontra essas coisas. Outro dia eu vim andando em Veneza
é bem à vontade, tirei um dia para descansar. Encontrei uma igreja bonita, pequenininha, mas muito bonitinha. E eu entrei. E quando eu entrei, vi aquela pessoazinha sentada, deitada lá na frente. E, meu Deus, quem será o padroeiro daqui? E ali estavam os restos mortais de Santa Luzia. Eu fiquei muito contente de poder entrar naquela igreja onde Santa Luzia está ali exposta. Ela era pequenininha, de baixa estatura, pelo que eu vi, magrinha, estava lá deitada. Muito interessante mesmo. Pois bem, então, Catacumba de São Sebastião, Catacumba de São Calixto, são várias catacumbas que os cristãos visitavam. Bom, é interessante ver que a literatura sobre os mártires, ela se divide praticamente em dois gêneros literários que merecem destaque. O primeiro é o chamado Martyrium Opatio, que reconta a paixão e a morte dos mártires e traz a interpretação dos fatos em um único documento. Por exemplo, a paixão de Perpétua e Felicidade. Vale muito a pena ler esses relatos, são coisas belíssimas, não é? Porque ali, por exemplo, elas duas... É bonita a história de Perpétua e Felicidade. Depois, o processo é um outro documento. Já o processo é um registro jurídico, escrito de forma apologética. Ali se junta um pouco o registro jurídico, mas conclui-se com uma apologia sobre o mártir, né? Então, aqueles que tiverem acesso à chamada Ata dos Mártires, vale a pena. Quando eu estudava em Roma, no Agostiniano, Instituto Patrístico Agostiniano, tinha ali livros e livros contando os martírios dos primeiros séculos. Livros normalmente grandes, né? Aqueles livros grandes assim, e livros grossos com textos em latim, né? Contando esses processos e todo o desenrolar do martírio de muitos cristãos dos primeiros séculos. Então nós temos esses dois tipos de documentos, não é? As grandes perseguições. Quais foram as grandes perseguições? As perseguições se dividem em dois períodos. Até Décio, as perseguições eram locais e esporádicas. Então, Décio governou do ano 312, não é? Ali ele começou de fato uma perseguição generalizada contra toda a igreja, porque os cristãos já eram identificados, já haviam identidade, os cristãos já tinham construído identidade como grupo. Tem uma aula sobre isso já na internet, não é? A construção da identidade do cristianismo, porque no começo eles estavam muito misturados com os judeus, depois foram construindo essa identidade. Então vejam vocês, até Décio as perseguições eram locais e esporádicas. Vejam, por exemplo, a primeira perseguição, que nós vamos tratar dela agora rapidamente. A perseguição de Nero. Eu vou deixar para vocês esse slide muito interessante, os cristãos enfrentando as feras nas arenas. O filme Quo Vadis trata um pouco sobre isso, a primeira perseguição, a perseguição de Nero, não é? E essa pergunta Quo Vadis teria sido feita a Pedro, porque Pedro teria, no momento da perseguição, pego uma estrada de fuga de Roma. Não sei se teria sido pela Via Ápia, mas Pedro teria tomado um caminho de fuga. E ele teria encontrado Cristo que vinha com a cruz às costas. E ele disse, Senhor, o Senhor de novo, com a cruz às costas? E ele disse, vou morrer de novo em Roma. Porque os cristãos não estão à altura, como quem diz, você não está à altura, não é? De morrer pela fé. Aí Pedro dali voltou. É uma legenda, não está
não está na Bíblia, não é? Mas é muito interessante esse fato que se conta. A primeira perseguição dos romanos aos cristãos aconteceu no verão do ano 64, não é? O grande incêndio de Roma. Os livros antigos contam que Nero queria construir ali um palácio no centro de Roma. Não havia mais espaço para construir nada, Roma já estava toda construída. E agora, o que fazer? Tentou negociar, tentou fazer negócio com as pessoas, vamos tentar comprar esse espaço, organizar isso aqui, como vamos fazer? Não chegando a nenhum acordo, Nero resolveu tocar fogo. Vou tocar fogo na cidade de Roma inteira, no centro, e depois eu coloco a culpa em alguém e construo o que eu quero. E aí, de fato, foi o que aconteceu. Culpou os cristãos e ali começou a criar-se um ódio entre os pagãos e os cristãos, porque quem são esses que estão destruindo a cidade? Quem são esses que estão... E daquela perseguição, muitos cristãos morreram, fosse amarrados em estacas, untados com óleo de peixe, fossem outros levados à arena, outros, interessante que havia uma cultura de levar os cristãos às arenas e costurar nos cristãos uma pele de um leopardo, de uma caça, porque isso instigava o leão a atacar e rasgar. Porque às vezes o leão não é nem sempre atacava a pessoa logo. Então, se estava com costurada aquela pele como fosse uma caça, dava mais emoção para quem estava assistindo aquele espetáculo terrível, não é? Bom, continuando a nossa reflexão. Primeira perseguição com Nero no ano 64. Nessa perseguição morreram Pedro e Paulo, certo? Os dois apóstolos. Há uma legenda muito interessante sobre Paulo. Eu conheci a Basílica de São Paulo fora dos muros e conta-se que ali onde Paulo morreu, a sua cabeça bolou 3 vezes e onde a cabeça bolou teria nascido uma fonte de água que não seca nunca. Paulo morreu como mártir, porém ao estilo romano, porque Paulo tinha um título de cidadão romano, não aceitou um julgamento injusto, sem advogado, e não aceitou ser morto na cruz. Ele disse: eu sou cidadão romano, a morte digna de um romano é a decapitação. Então, arrancaram-lhe a cabeça. Domiciano, que governou do ano 81 ao ano 96, ordenou que o sobrinho Flávio fosse morto porque era indiferente aos interesses do Estado e porque era simpático aos costumes dos judeus. Foi acusado de ateísmo, o sobrinho Flávio, né? Domiciano tinha pretensão de ser adorado com atos de culto, porque, de fato, os imperadores queriam ser considerados como deuses, né? Naquele episódio em que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, trata-se justamente disso. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus significa o quê? Dar a César o tributo, mas somente a Deus dar a veneração e dar a adoração. César não é Deus, é o único Deus. Esse é o ensinamento de Jesus naquela ocasião. Depois temos a perseguição de Trajano. Sob seu governo morreram Simão de Jerusalém e Inácio de Antioquia. Trajano governou do ano 98 ao ano 117. E agora eu vou só citando brevemente os próximos. Houve a perseguição de Adriano, que governou do ano 117 ao ano 138. A perseguição de Antônio Pio, que governou do ano 138 a 161. Aqui, neste período,
acontece a morte, o martírio do bispo Policarpo de Esmirna e 4 cristãos em Roma. Justino atesta isso na sua apologia, no capítulo 2, certo? Marcos Aurélio. Marcos Aurélio governou do ano 161 ao 180. Ele era filósofo e não simpatizava com os ensinamentos cristãos. Nessa época, Celso publicou um escrito anticristianismo. Veja que Celso será um personagem que será notório pela igreja, porque Celso vai levantar calúnias terríveis sobre Cristo, sobre a Virgem Maria. Orígenes terá que escrever um tratado chamado Contra Celso, um tratado para rebater as acusações de Celso. Só que depois, os livros e os escritos de Celso, de um modo geral, foram perdidos, foram queimados. Certamente pelos próprios cristãos, não se sabe, mas certamente. Então, porque desafiavam o cristianismo, né? Com a conversão de Constantino, muitos desses escritos foram queimados mesmo. E aquilo que ficou da obra de Celso é o que está dentro da obra de Orígenes, do Contra Celso, porque Orígenes fazia a afirmação de Celso e depois fazia a defesa, a refutação daquilo que Celso dizia, não é? A incerta situação do Império, o Império Romano viveu uma grande crise, uma crise que passava por praticamente essas 3 coisas. Primeiro, uma grande carestia, uma inflação terrível. Segundo, uma peste. Nessa época, este imperador viveu uma pandemia. Pronto, uma pandemia. Quando surgiu a pandemia do coronavírus, eu tive que fazer várias pesquisas para falar a pessoas sobre isso. E é interessante. Ele perseguiu os cristãos, mas ele enfrentou a pandemia de um modo muito interessante, porque ele chegou a vender os bens da família para combater a pandemia. E outra coisa, contratou médicos vindos da Grécia, de todo lugar, chefiados por uma equipe muito boa, e em todo o império foram acudir as pessoas. No final, ele mesmo foi ajudar as pessoas, visitar os doentes, e acabou adoecendo também. Bom, havia carestia, havia uma peste grande e ameaças militares, porque o império estava cercado de bárbaros entre aspas, não é? O Império Romano havia chegado à sua potência máxima de conquistas, e então os bárbaros tentavam recuperar territórios, e ali o Império Romano se sentia ameaçado, não é? Fazia a população reagir de maneira alarmada, buscando a chamada Pax Deorum. Então ele dizia, essa carestia, essa peste e essas ameaças militares é culpa do cristianismo. Nós temos que refazer a paz com os deuses. O fanático movimento de Montano, que nós tratamos em uma das aulas, e vamos tratar na parte das heresias, que incentivava o martírio, era tido como provocação. Pela primeira vez foram perseguidos cristãos do norte da África e na Gália, os chamados mártires de Viena e de Lyon. Pois bem, interessante ver esse percurso, não é? E ver como os cristãos de fato não tiveram trégua, não é? E ver como o sangue dos cristãos de fato foi semente, porque essas perseguições faziam com que os cristãos se espalhassem por todo o império. São perseguidos aqui, fogem para outro lugar e o cristianismo vai sendo difundido. Depois vem o império de Sétimo Severo, que durou do ano 193 ao ano 211. Na história de Cássio Dione, no número 52, ele recorda o jurista
Ulpiano, que colocou nas diretivas imperiais o seguinte: honra as forças celestes em todos os lugares e em todos os modos, em harmonia com nossos pais, força os outros a adorarem. Mas aqueles que eventualmente queiram alterar nossa religião com ritos estranhos, refuta-os e pune-os, e não permitas que ninguém professe o ateísmo ou a magia. Então, os cristãos eram chamados de ateus, era o contrário, né? Nessa época, certo? E veja que o jurista Ulpiano faz compõe essa diretiva para o império nessa época, que os romanos devem obrigar os outros a adorarem os deuses do Império Romano, Júpiter, Vênus, tudo quanto. Nesse período foi grande a perseguição em Cartago, né, se diz em português. Perpétua e Felicidade morreram ali. Em Alexandria, no Egito, também foi grande a perseguição, na Capadócia, enfim, houve uma grande perseguição aos cristãos e muitas mortes. Importante, concedeu o título de cidadania romana a todos os súditos do império. Isso provocou a ascensão social, mas também ligou os cristãos aos deveres estatais. Vejam que foi uma jogada, não é, dele, uma tática muito interessante, porque se você tem o título de cidadão, você tem todos os direitos, mas também tem os deveres de cidadão. E um dos deveres é o culto aos deuses do Império Romano. Depois desses imperadores vieram os chamados severos, que toleravam o culto cristão, e o culto cristão foi tolerado. Agora, Roma sempre foi, o Império Romano sempre foi um império que tolerou, de certo modo, as outras religiões. E o cristianismo não era tolerado porque, repito, não era considerado religião, era considerado seita, porque não tinha os elementos necessários para ser considerado religião. Vamos agora falar sobre Máximo Trácio, que governou do ano 235 ao ano 238. Quem era ele? Um ex-oficial da guarda, o primeiro de uma série de imperadores soldados, era um inimigo dos orientais. Nessa época, Orígenes escreveu Exhortatio ad Martyrium, quer dizer, uma exortação ao martírio. Não tenham medo, cristãos, de dar a vida pela fé. Nessa época foram mortos Ponciano, bispo de Roma, e Hipólito de Roma, que foi exilado e morto na Sardenha. Vejam que nós estamos mostrando vários capítulos dessa perseguição que foi sendo desenvolvida, né, aos poucos. Né? Uma grande perseguição, os cristãos não tiveram trégua. Não é? Hoje nós celebramos tranquilamente em nossas igrejas, não é? Há alguns países que não, tá certo, mas aqui no nosso país nós temos muita liberdade religiosa, né? Deixa eu ver, Máximo Trácio. Depois veio Filipe Árabe, dele não temos muita coisa notada, não é? Governou de 244 a 249, e por fim vem a segunda parte da perseguição, que é a perseguição de Décio, que é uma grande perseguição, a chamada perseguição generalizada, certo? É a segunda fase, porque se antes haviam perseguições localizadas, agora essa é generalizada, é geral. Em todo o Império Romano, os cristãos serão perseguidos. A partir desse momento, a perseguição não foi mais esporádica, mas ela foi generalizada. Orígenes fala sobre isso no seu comentário a Mateus, ao Evangelho de Mateus, no capítulo 3, ou na seção 3ª. O que Décio desejava? Restitutor sacrorum et libertatis, que quer dizer, restituir a veneração, a sacralidade dentro do Império Romano e a liberdade. Mas em que sentido? Não é? Restituir a sacralidade
e a veneração aos deuses antigos. A veneração dos antigos deuses devia ser restaurada a todo custo. Deveria voltar à ética patriótica, tradicional, ligada às virtudes romanas. E, nesse sentido, vários bispos dessa época foram martirizados no ano 250. Houve uma grande perseguição em todo o Império Romano. Em fevereiro de 250, o imperador convocou os cidadãos a sacrificarem aos deuses com incenso e vinho. Quem sacrificasse diante da comissão do império, que andava de cidade em cidade, receberia um certificado. Pronto, esse aqui está de acordo com o Império Romano. Sacrificou aos deuses pagãos. Com o seu sacrifício, cada cidadão demonstrava preocupação com a saúde pública do império. Para os cristãos, seria renegar a fé. A recusa seria punida com a prisão, a tortura, o sequestro de bens, o exílio e a morte. Muitos cristãos morreram, mas houve uma grande apostasia, uma apostasia em massa. Muitos cristãos negaram a fé, não aguentaram. Inclusive bispos. Estes sacrifícios duraram por mais de 6 meses. Então veja a estratégia de Décio. Foi uma estratégia muito bem pensada. Ele dizia, como é que nós vamos descobrir? Se não há como descobrir quem são os cristãos, eles se reúnem escondidos, eles se reúnem nas casas, eles se reúnem em lugares que não dá para saber. Como saber quem são os cristãos? Eles estão em toda parte e ao mesmo tempo não dá para detectar quem são. Então vamos criar uma comissão. Essa comissão vai de cidade em cidade, vai promover uma adoração pública aos deuses pagãos, um sacrifício aos deuses do império, e todos os cidadãos daquela cidade serão convidados a virem fazer a sua veneração com incenso e com vinho, e nós vamos descobrir. Se uma família não vem, é porque não está de acordo com o Império Romano, será presa imediatamente. E aí, essa perseguição, de fato, foi a grande perseguição, e morreram muitos cristãos, muitos bispos, muitas pessoas, e também houve uma fuga em massa do cristianismo. Muitas pessoas negaram a fé para se salvar, né, para escapar da perseguição. Gente, então, com esta fase, a segunda fase da perseguição, nós fechamos esta aula, porém eu gostaria de fazer uma terceira parte desta aula. Depois dessa, já vamos em 20 minutos, né, mais ou menos. Então, nós vamos fazer uma terceira parte mais breve, na qual eu vou tratar de alguns textos que valem a pena a gente recordar sobre, que podia ter feito durante essa aula, mas eu vou fazer separadamente para analisar com vocês 2 ou 3 textos das Atas dos Mártires, para vocês verem a riqueza desses documentos, tá bom? Então, até o próximo encontro, no qual continuaremos falando sobre o martírio. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos.